Agora, para começar, eu vou jogar na roda o Gabriel Orozco, venezuelano, refugiado. Quero saber por que você fugiu da Venezuela e o que é o governo do Maduro. Porque a gente diz, um ditador criminoso, assassino, que foi recebido pelo presidente do Brasil. Mas defina pra gente o que é a ditadura do Maduro e o que ele fez com a Venezuela, Gabriel. O primeiro que temos que estabelecer que não é uma ditadura, é uma narcoditadura. Venezuela é a faixa criminosa mais grande do mundo. Venezuela hoje é um grupo criminoso, onde não somente é o sofrimento que vivem os venezuelanos, é a quantidade de crimes que são cometidos lá na Venezuela, um país de 30 milhões de pessoas, onde o chavismo, o socialismo, a esquerda tem total liberdade de cometer seus crimes. Então não estamos falando de uma ditadura militar, como já vivemos em muitos países do nosso continente. Estamos falando em uma narcoditadura que tem assassinado venezuelanos, uma narcoditadura onde o 70% dos venezuelanos não comem carne, onde 85% dos venezuelanos não comem peixe. Eu morava em uma ilha rodeada de água e não podia comer peixe. Você imagina isso? Um país onde o 30% das crianças tem desnutrição crônica. Um país onde o salário de um trabalhador venezuelano, um mestre, um polícia, uma pessoa que trabalha na saúde pública, tem um ganho de R$35 por mês. R$35. E um frango tem um valor de R$50. Não dá nem para comer. Então as pessoas me perguntam aqui, Gabriel, e como as pessoas fazem para comer? Não comem. Não comem. 9 em cada 10 venezuelanos sofrem de insegurança alimentar. Estamos falando da maior crise de refugiados do mundo, por acima da Ucrânia, por acima da Síria. E você sabe que tem Ucrânia? Guerra. Você sabe que tem Síria? Guerra. Você sabe que tem Venezuela? Socialismo. E não temos guerra, mas temos socialismo. E é a maior crise de refugiados do mundo. Então, não dá para defender um cara disso. E você ver um cara disso ser reverenciado, receber honras dos soldados do exército brasileiro, você fala, o que acontece com o mundo, cara? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo? Que um criminoso, que um assassino, uma pessoa que massacrou jovens venezuelanos. Massacrou, assassinou. Eu saí nos 2017 fazer protestos e manifestos e pessoas que estavam caminhando ao lado meu receberam disparos na cabeça. 280 pessoas morreram nos protestos e manifestos contra Chávez e contra o Maduro. Nós tentamos nos libertar. As pessoas falam, e por que não saem do Maduro? Tentamos. Mas como você pode sair de uma ditadura onde, se você é um político opositor, você é levado para um centro ou uma prisão que se chama do helicoide, é uma prisão mais forte da Venezuela, e se você é um político opositor, eles tiram tua roupa, eles pegam um cachorro Rottweiler para que pegue você nas suas partes íntimas. Como você pode lutar em contra disso? Eu tentei lutar. Minha esposa tentou, saímos, toda a minha juventude. Eu tinha 9 anos quando o socialismo pegou o poder. Eu tentei sair da ditadura. Mas o que vou fazer? Deixar meus filhos sem pai? O que vou fazer? Deixar minha esposa sem seu esposo? E o que tivemos que fazer? Sair caminhando pelo mato há 1 ano e meio. Cris, eu vou te chamar aqui, Cris. Pode vir, porque eu sou a favor da gente vir na cara aqui do Gabriel, porque são denúncias boas para as pessoas saberem o que acontece nessa Venezuela. Gabriel, eu vou te perguntar o seguinte. Você falou que opositores são torturados. Sim. Tiram as roupas das pessoas e um Rottweiler ataca essas pessoas, inclusive nas partes íntimas, quando você é opositor do Maduro. Sim. Você afirmou aqui que você esteve em manifestações onde você viu pessoas jovens serem executados a tiros pela ditadura do Maduro. Eu quero saber por que você fugiu da Venezuela? O que você passou para as pessoas terem ideia? Porque eu já conversei com vários venezuelanos que dizem, Thiago, eu tinha fome e quando eu fui para o hospital não tinha recursos para me atender. Ou seja, eu quase morri de fome e realmente eu fugi. O que você passou e por quê? Eu quero que você mostre a sua indignação pelo Lula ter recebido o Maduro e dizer, Gabriel, na sua cara, na cara de todos os venezuelanos, que o problema é a narrativa. Imagina que o problema é a narrativa de como descrevem
a ditadura do Maduro. É um presidente de um país grande como o Brasil passando a mão na cabeça de um criminoso. Ele é considerado criminoso pela ONU, Nações Unidas, Organização das Nações Unidas. Ele é procurado pelos Estados Unidos, pela Justiça Americana, pela Interpol. E esse criminoso estava no Brasil. O que isso representa para você? O que mais representa é que a luta de milhões de venezuelanos foi em vão. O que mais representa é que na Venezuela tem 9,3 milhões de venezuelanos famintos. Tem 9 milhões de venezuelanos que todo dia vão para a cama dormir sem comer. Representa que mais de 7 milhões de venezuelanos como eu tivemos que sair. Você sabe por que eu saí? Eu não saí porque eu não queria lutar. Eu saí porque eu falei, que futuro eu vou dar para meus 3 filhos na Venezuela? Quando comer uma maçã é um luxo. Quando você comer uma maçã é um luxo. Quando minha filha nasceu, não tinha para dar leite, cara. Eu tive que pegar qualquer coisa que conseguia para dar para minha filha. Quando meus filhos tinham uma doença, o hospital está totalmente estragado. Eu tive que sair pelos meus filhos. Então, você ver aqui no Brasil um cara como Maduro, um assassino, você fica diante de Deus falando, pai, o que está acontecendo com o mundo? Eu amo o Brasil. Eu fui acolhido pelo Brasil há 1 ano e meio. Eu fui acolhido lá na fronteira pela operação acolhida pelo governo de Bolsonaro por militares brasileiros que me atenderam, que me receberam, que me deram comida. Lá na Pacaraima, na fronteira entre Brasil e Venezuela, o exército brasileiro, nas mãos, no governo de Bolsonaro, recebeu os venezuelanos, nos deram alimentação. Nenhum país de Latinoamérica queria receber mais venezuelanos, mas Brasil estava recebendo. Aqui nesse país, eu alcancei a colocar meus filhos na escola. Aqui neste país, eu comecei a poder comer carne, cara. Mas agora, muitos militares estão fazendo assim para um cara assassino que tem matado e massacrado os venezuelanos, que tem levado a pior crise da história de nosso continente para um país. Você era pobre até a ditadura entrar na Venezuela? Não, meu pai era um homem muito próspero, fazíamos casas, eu fiz faculdade de engenharia, meu pai vendíamos 50 casas por mês. Mas eles falaram, se você não é do meu partido, se você não é socialista, você é meu inimigo. E do mesmo jeito começaram a oprimir aos jornalistas. Você sabe que desde o governo de Chávez e Maduro, mais de 500 meios de comunicação foram fechados. Foram fechados os 70% das rádios. Maduro e Chávez colocaram uma parede comunicacional e calaram nossa voz. Os venezuelanos estavam silenciados, cara. Os venezuelanos não temos voz para falar. Porque se você fala, tem a lei contra o ódio e da perseverança. Qual é essa lei? Que se você é um jornalista e você fala mal do Maduro, você tem 20 anos de prisão. Então eu consegui muitas pessoas aqui que estamos ao lado da Venezuela que me falam, é verdade que Maduro é um ditador? É verdade que Venezuela está vivendo ruim? E eu falo, cara, a esquerda e a meia está fazendo o seu trabalho, porque como é possível que ao lado de vocês tenham a maior crise de refugiados do mundo, tenham a maior crise de fome do mundo, tenham a fátia criminosa mais grande do mundo e ainda no São Paulo tem pessoas que me perguntam, isso não é verdade. Minha filha na escola tem 13 anos e um professor de história brasileiro falou, é mentira que na Venezuela tem fome. Minha filha que cruzou pelo mato com uma mala. Que passa? O que acontece, cara? É isso que eu falo. Eu vou passar pro Coronel Telhada, porque primeiro eu quero mostrar minha indignação também. Uma menina de 13 anos que teve que fugir de um país pela mata e escuta de um professor de história que é mentira. São esses professores lacradores, nojentos, comunistas, que são militantes e que eles querem formar militantes. Não generalizo, não são todos os professores, mas esse tipo de professor, eles são muito nocivos pro nosso país. E a gente sabe que nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, eles vão passar pelas mãos desses professores que dizem que é mentira na cara de uma menina que sofreu a ditadura na Venezuela. E aí, coronel, eu te pergunto, já indignado, já revoltado com tudo que eu escutei aqui, como é que é pro senhor que foi coronel, que agora é deputado federal, foi não, né? É um coronel, foi deputado federal, ver o seu presidente recebendo um traste como esse, um criminoso como esse, no seu país e, além disso, com continências das Forças Armadas. Eu sei, a gente não pode cobrar das Forças Armadas porque estão fazendo ali sua obrigação.
Mas é um absurdo a gente ver as Forças Armadas brasileiras batendo continência para um cara que gera isso, só passando números. 28 bilhões de venezuelanos. 7 bilhões fugiram. 6 bilhões vivem hoje na miséria. E a gente está recebendo esse cara no Brasil. E eu quero saber, o que você, como deputado federal, seu filho, capitão Telhada, como deputado estadual, podem fazer com relação a essa pouca vergonha de receber um criminoso como esse no Brasil, do jeito que ele foi recebido, com um discurso ainda de narrativa. Olha, não dá pra gente aceitar esse discurso de um presidente ignorante falando que é uma narrativa que torna o Maduro um assassino, um narcotraficante, um ditador. Perfeitamente, é absurdo, é repugnante a gente ouvir tudo isso e saber o que aconteceu essa semana em Brasília. Gabriel, né? Ouvimos agora o depoimento do Gabriel. Nada como ouvir a pessoa que passou os problemas, que viveu os problemas. E o que aconteceu aqui no Brasil, em Brasília especificamente, na última semana foi repugnante, vergonhoso e motivo de revolta da grande maioria dos deputados lá em Brasília. Muitos deputados levantaram na tribuna, falaram, colocaram na rede social. Inclusive, nós na Comissão de Segurança Pública fizemos documentação contrária ao que está acontecendo no Brasil, se colocando contra essa postura do presidente. Aliás, lembrando, né? Durante a campanha, a Justiça Eleitoral proibiu de fazer qualquer alusão à figura do Lula, à figura de Maduro, dizendo que não era verdade. Ou seja, tudo uma grande narrativa. Isso sim é uma grande narrativa. Tribunal Superior Eleitoral proibiu o Bolsonaro. Ou seja, o próprio tribunal mentiu quando disse que não havia ligação do Lula com o Maduro. Isso é claro, escrachado para o mundo todo ver. E o que aconteceu na Venezuela, eles estão tentando impor no Brasil. Aparelhamento há muito tempo da educação, as escolas aparelhadas, professores aparelhados contando mentira para os nossos jovens, tanto que uma grande parte dos nossos jovens já está de cabeça feita, achando que a esquerda é uma coisa boa para o país. E não é. A esquerda, o socialismo, é a desgraça de qualquer nação. E também trazendo agora aqui, através dessa presença de um criminoso, de um torturador, de um assassino, de um ditador, que ele falou, não é um ditador militar, é um ditador do narcotráfico, é envolvido, isso é publicado inclusive pela ONU, pelos Estados Unidos, do envolvimento do presidente com as Farc, com o narcotráfico. É muito grave isso, gente, é muito grave, e o Brasil está se dobrando a isso. Lá no Congresso, para vocês terem uma ideia, nós fomos às tribunas, colocamos a situação bem clara, e a esquerda, a própria esquerda, se viu numa situação muito difícil, porque eles não defenderam em momento algum o presidente, porque é indefensável o que o presidente Lula está fazendo. Aliás, o governo dele tem sido uma piada, ele não tem feito nada de acordo, foram 5 meses de piada, não tem base no Congresso, só tem pensado em viajar. Na realidade, a presidência da República está sendo uma agência de turismo para ele, Márcio, que ele vai viajar mais que você. Você falou que conheceu 171 países, o presidente Lula vai bater o seu recorde e conhecer muito mais, porque o que ele tem feito na presidência da República é viajar. O Brasil está abandonado, o Brasil está à beira de um caos e as pessoas não se apercebem nisso. As pessoas ainda querem dizer que não, Lula é gente boa, Lula vai comer picanha, não vai comer nada, vai acontecer o que aconteceu com o pessoal na Venezuela, para comer uma maçã, uma coisa que dá nas árvores, uma coisa que tem na terra, uma coisa que é criado na pecuária, vocês vão ver que é artigo de luxo. E em todo lugar que tem o socialismo é isso, não é só em Venezuela, é em Cuba, é na Coreia do Norte, Nicarágua. É na China, Nicarágua, em todos os lugares nós temos esse problema. E tem um bando de gente, eu não vou falar que são idiotas, porque eu sou um cara respeitador. Eu chamo, um bando de ignorantes. Pronto, mas, um bando de ignorantes. Sabe, eu acho que é até mau caratismo. Eu vou te dar a palavra. Não é. Eu acho que é até mau caratismo isso, querer dizer que isso é bom. Não é bom. Isso é criminoso, isso é repugnante. Nós queremos e mantemos uma democracia. Democracia é o bem para todos. O que o socialismo faz não é democracia, é criminoso, é luta de classes, é deixar o povo escravizado e sempre fazer com que os grilhões, a justiça seja aparelhada para colocar aquele que reclama, colocar o povo, colocar o trabalhador, colocar o jornalista que reclama, colocar o militar que se revolta, colocar o cidadão que não aceita nas grades, na cadeia. É o que está acontecendo na Venezuela, e se nós não abrirmos o olho, vai acontecer aqui no Brasil
também. Ó, eu vou perguntar pro Nelson e pro Capitão Telhada, já vou te dar a palavra, mas o contraponto hoje pro Maduro, ele tem que ficar por último. Não adianta. Contraponto pro Maduro, não dá. E eu sei que você não vai defender isso, que você não é ignorante, como a gente falou aqui. Agora, Nelson, Capitão Telhada, a gente falou aqui, o Gabriel, na verdade, que é refugiado venezuelano no Brasil, ele falou de dois problemas que são muito característicos de uma ditadura. Ele falou da imprensa. Ele fechou rádios, ele fechou televisões, ele calou opositores. Ou seja, não tem como o mundo saber o que acontece na Venezuela se não tem uma imprensa imparcial. Ou seja, como diz o Lula, o problema é de narrativa. O Maduro deve ser um santo, realmente. Agora, outro problema, professores. Uma educação onde você tem um professor de história, né, no colégio da filha dele no Brasil, que diz que o que acontece na Venezuela é mentira, sendo que a filha dele viveu o que acontece na Venezuela. Ou seja, não existe uma ditadura sem censura. E a gente passou por essa tentativa descarada do governo Lula. O que fazer e como comparar já a vergonha da Venezuela com o que está se tornando o Brasil? Vamos lá. Realmente é uma vergonha, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça aqui no Brasil. O que nós vimos é que tentativas de calar o povo, tentativa de calar a imprensa está acontecendo. Nos últimos dias nós vimos agora o adiamento da votação da PL da censura, o que não colocou uma pedra sobre o assunto, apenas adiou, o que é perigoso. Porque os deputados federais têm que ficar atentos. Esse tempo que foi dado é, com certeza, para se fazer negociações, para se fazer acordos, para tentar apoio de maneira escusa, liberando bilhões e bilhões de reais com emendas para quem está em cima do muro, para parlamentares que muitas vezes foram eleitos até pelo voto conservador, foram eleitos pela direita, foram eleitos inclusive pelas redes sociais, como o próprio senador que apresentou essa PL da censura. Só que agora, uma vez eleitos, esses querem calar as pessoas, porque eles são cobrados pelas redes sociais, porque eles são obrigados a fazer a prestação de contas pela internet, e a pessoa comum tem voz. A pessoa comum, o trabalhador, o cidadão, o empresário, o advogado, o policial, o cidadão que está ali trabalhando, lutando no seu dia a dia, ele tem voz, não só a grande imprensa, não só os grandes órgãos de comunicação. E para o ditador, para quem tem essa natureza de querer controlar as pessoas, a informação, o poder de comunicação da pessoa comum é muito perigoso, porque ele traz a verdade. Então nós temos que ficar muito atentos. Nós estamos num período importantíssimo do Brasil, onde o brasileiro foi acordado para a política através do governo de Jair Messias Bolsonaro, e pode-se falar o que quiser, mas todo brasileiro hoje conversa sobre política e tem pensamento próprio, tem as suas conclusões possíveis de serem tiradas em pesquisas, em acompanhamento. E nós não podemos deixar que essas vozes sejam caladas, porque é o início de um período ditatorial. Nós temos que tomar muito cuidado, temos que ficar atentos. O Coronel Telhada lá em Brasília tem se posicionado muito na oposição ao governo Lula, que só apresenta besteira atrás de besteira, só coisa ruim, só matéria negativa. Fica até fácil fazer oposição de tanta coisa ruim que ele apresenta dentro das iniciativas dos ministérios, da própria base dele, dos deputados e senadores da base. Então é algo que aqui em São Paulo nós também discutimos no parlamento estadual, fazemos coro com os nossos parlamentares, os nossos amigos que estão lá guerreando em Brasília, e fazemos um pedido aqui para que todas as pessoas que nos acompanham, todo cidadão brasileiro se posicione, cobre o seu deputado sobre como está sendo a maneira de votar dele, se ele está sendo coerente com o que ele pregou na campanha. Isso é muito importante. E o que ele está fazendo hoje, sentado na cadeira, tendo oportunidade de voz na tribuna, se ele está te representando de acordo ou não. E ó, a gente vai falar sobre isso, inclusive, com o Gustavo Gayer. É 1 bilhão. Porque o Gustavo Gayer, ele expôs nessa semana deputados de Goiás que foram eleitos por conservadores e que votaram a favor do aumento do número de ministérios do governo Lula. E aí, São Paulo também, viu? São Paulo também. Não, e uma deputada ficou revoltada. Fez ataques a ele nas redes sociais. E eu cobro de todos os políticos de direita que tenham a coragem que o Gayer teve de expor essas pessoas que, entre aspas, traem o voto
dos seus eleitores. Ele elege, ele vota em alguém pensando que é conservador. E essa pessoa vota em projetos que fortalecem o governo Lula, então tem que ser exposto sim, e o Gayer vai estar com a gente hoje, a partir de 4 horas da tarde, para falar sobre essa situação. Ô Nelson, antes de passar pro Márcio, pra Carol, eu quero te perguntar o seguinte: o Lula fala em narrativa, numa cara de pau absurda, que é o que mais me assusta. O que mais me assusta é que eles estão fazendo diante dos nossos olhos. Eles não têm mais vergonha. A gente vai fazer, a gente sabe que a gente está bancado aí por todo um sistema, vamos falar o que a gente quiser. Agora ele fala em narrativa. É muito triste, porque infelizmente, como eu disse aqui e reafirmo, grande parcela dos ignorantes no Brasil votaram nesse governo, porque eles não têm nem critério para interpretação. Eles não têm estudo, eles não sabem o que está se passando. E o pior é isso, é que essas pessoas que não têm estudo nenhum, elas acreditam no que o Lula fala. Nessa bizarrice de que é uma narrativa, de que não tem uma ditadura, na Venezuela. Antes de te passar a palavra, eu vou pedir pra gente rodar o vídeo da reação do Maduro a seus opositores, com blindados atropelando as pessoas. O Gabriel falou de execuções a tiros. E mostra aí, por favor, Filipinho, os blindados venezuelanos atropelando opositores que se manifestavam contra o Maduro. Olha aí, ó. Olha aí. Isso é a ditadura do Maduro. Isso é a narrativa tão falada pelo Lula. E o que me assusta é que tem ignorante que acredita, que vai acreditar que realmente a Venezuela do Maduro não é uma ditadura, que não tem violência, que não tem crimes contra as pessoas. Olha isso. Isso é a Venezuela do Maduro. Criminoso. Foi uma montagem, eu estive ali. Criminoso. Foi uma montagem, eu vivi isso. O Gabriel viveu isso. E ele tá aqui. Colocar máscaras, porque eles lançavam bombas lacrimógenas, não podia respirar, disparavam para vocês. E o mais difícil é que eles deram permissão às fátias, às favelas, descer. Então muitos morreram porque você não vai ver o exército, muitos deles disparando com arma de fogo. Mas o Maduro tem parceria com fátias criminosas de todas as favelas. Eles chamam de territórios de paz. O narcotráfico. E nesses territórios de paz, quando você faz manifestos, eles descem com armamento do exército, da inteligência venezuelana, da polícia, e eles foram os que assassinaram mais de 250 pessoas nesses manifestos. 250 pessoas. Nós estamos falando de 250 pessoas. Jovens como eu. Agora, Nelson, você é advogado. Não é imoral e até ilegal o Lula receber um cara que é considerado criminoso pela ONU, e que tem aí, a Interpol oferece 65 milhões de reais a quem entregar esse cara pra justiça. E o nosso presidente tá recebendo essa pessoa, tá recebendo esse ditador, esse assassino, até estuprador ele é acusado de estupro. E aí eu te pergunto, é imoral? E o Pavinato, nosso mestre Pavinato, já me explicou aqui várias vezes, o que é imoral é ilegal. Então não cabe até um pedido de impeachment de um presidente que comete uma vergonha como essa, sendo que o Sanderson, que vai estar com a gente hoje aqui, vai entrar com um pedido de impeachment do Lula por indicar o Zanin, seu advogado pessoal ao STF. Ou seja, uma coleção de vergonhas. Olha, Pilhado, tecnicamente o Brasil é signatário de alguns tratados internacionais que reconhecem a autoridade do TPI, Tribunal Penal Internacional. Então, teoricamente, deveria seguir as decisões de lá. E lá, o Maduro é condenado. Então, tecnicamente, o Brasil deveria seguir uma decisão de um tribunal internacional que se comprometeu com aquela causa, com a defesa de direitos humanos, direitos fundamentais, que o TPI julga crimes contra a humanidade. O Maduro tem condenações lá. Então, deveria sim respeitar essa decisão. Não poderia ter recebido o Maduro como recebeu. Mas eu acho que o maior impacto disso não é tanto jurídico, na verdade. É político e na diplomacia internacional. Porque essas imagens que a gente viu agora, esse depoimento trazido pelo Gabriel, quando o presidente Lula fala que é uma narrativa, insinua, portanto, que na Venezuela há democracia, passa uma mensagem. Liga um alerta internacional. Porque se na cabeça do presidente Lula isso é democracia, então quando começar a acontecer aqui vai ser democracia também. Quando começar a calar a imprensa brasileira, como é na Venezuela, vai ser democracia. Quando começar a matar o opositor, como acontece na Venezuela, vai ser democracia. Quando calar a liberdade de expressão do povo brasileiro, como se cala na Venezuela, então também vai ser democracia. Liga um alerta muito forte para a diplomacia internacional. Os países estão ligados agora diante desse
desse discurso do presidente Lula. Isso vai começar a fechar portas lá fora, vai começar a mexer com a nossa economia. E mais, se o brasileiro, se os nossos parlamentares, se o brasileiro não tomar frente disso e não rejeitar, não impugnar, daqui a pouco a gente está sim virando uma Venezuela. Isso parece que é tão distante, né? É um discurso político, meramente retórico. Não é, porque lá começou assim devagarzinho. Ninguém vem de um dia para a noite e a partir de agora é ditadura. Não. Eu estive na Venezuela, vai calando. Eu estive em 2007. Não parecia ainda uma ditadura. Eu fui para a Copa América de 2007. Eu fiquei um mês na Venezuela. Ainda não parecia uma ditadura. Ele não chega já implantando uma ditadura. É paulatino, é gradativo, é devagarzinho. Cala um pouquinho, você não pode mais mexer na rede social, daqui a pouco você já não pode falar abertamente, daqui a pouco se você falar vai ser crime. Então, por enquanto, ele só te desmonetiza, daqui a pouco eles estão te prendendo, é assim, é devagar mesmo. Já estão prendendo. Então, assim, é claro que isso serve de alerta para todos nós. O presidente Lula deixou claro que ele é sim aliado do Maduro, e não é só de receber o Maduro, não. E te direi quem eres, no espanhol. E não é só de receber o Maduro, não. É que o Maduro veio no dia antes da reunião da Unasul, que foi criada por quem? Quem criou a Unasul? Esse grupo dos países da América do Sul? Hugo Chávez. Então, é ideológico para a América Latina. E não vem falar que a ideia é melhorar a economia na América do Sul. Não é, porque essa é a função do Mercosul, é outra coisa. O Unasul é estritamente ideológico. É para isso que serve. E outra, recebeu o Maduro, gerou críticas do presidente do Uruguai, mas é de direita. E do presidente chileno também, que é de esquerda. Então, não tá fácil nem para as pessoas de esquerda, eles não aceitam. A pessoa não é errado ser de esquerda, pode ser de direita. De esquerda é uma questão de ideologia, do que a pessoa acredita. Mas tem pessoas de direita e de esquerda que são contra ofensa a direitos humanos básicos, entendeu? Eu vou dar a palavra pra Carol. O Márcio hoje vai ficar por último. Vai ficar por último, porque não tem defesa. Maduro não tem defesa. Maduro, vou te dar a palavra, você sabe, porque eu sou seu amigo, mas até me dói no coração. E eu espero que você não vá defender. Então, primeiro a Carol, ela quer falar, ela tá agoniada pra falar. É muito bom ter o Gabriel aqui com a gente pra trazer as verdades sobre a Venezuela. E a Lívia também tá na rua pra saber a opinião das pessoas no Brasil sobre essa pouca vergonha de ter um ditador sendo recebido com continência aqui dentro. Carol, por favor, porque o Márcio hoje não tá com muita moral nesse assunto, não, mas eu vou chamar. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer ao Gabriel, porque foi de tirar o fôlego o seu depoimento, e pela sua coragem de estar aqui falando disso, que eu sei que não é fácil, você com 3 filhos pequenos em casa. E depois eu queria dar um viés um pouco mais econômico para esse assunto, né? O Koba até comentou isso. Pessoal, primeiro de tudo, os dados que a gente tem que não são tão oficiais, né? Porque dados da Venezuela são meio que um apanhado de números ali que a gente tenta descobrir. Venezuela está sofrendo com uma inflação. Se a gente fala da Argentina, que bombou 100% de inflação no ano passado, a Venezuela passou dos 300%. Isso porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, acima da Arábia Saudita. 303 bilhões de barris de petróleo. Para se ter uma noção, uma comparação, Brasil, 11 bilhões de barris de petróleo, e a gente ainda tem uma reserva interessante, né? O condado, o reinado de Maduro está em cima de um dos maiores tesouros do mundo. E isso acabou sendo o grande karma, né, de vocês por muito tempo, mas que também pode ser a solução. Agora, esse ponto econômico, olha para vocês verem como as relações internacionais são bem hipócritas, Tiago. Porque Estados Unidos fala sempre muito dessa questão da ditadura da Venezuela, mas Biden já liberou que a Chevron faça exploração de petróleo lá. México, Colômbia, a toda a correta França também já estão olhando com olhares grandes e gordos ali para cima daquela reserva de petróleo para fazer exploração de petróleo. Agora, eu perguntei até para o Gabriel, antes de começar o programa, o que você acha dos embargos econômicos, né? Porque há muita divergência em relação a isso. Os países devem sim brecar a economia da Venezuela, e ele falou sim, porque uma vez que se abre a economia e outros países vão ali explorar, o dinheiro, a lucratividade não vai para o bem do povo. Diferente, claro, a China, a Arábia Saudita são ditaduras, mas eles conseguem aplicar aquilo para o povo. A Venezuela também ditadura, mas vai para o bolso desses criminosos. Então é uma grande diferença. Isso é uma relação, tudo se diz em cima de relações comerciais, Thiago. E o Brasil partir para cima, Estados Unidos está fazendo extração de petróleo, vamos ficar de olho bem aberto, porque não tem santinho nessa história, viu? Só um minuto, Gabriel, porque eu vou olhar no seu olho aqui. Tá? Porque você não vai ser capaz de defender. Eu sei que você tem uma visão mais de esquerda, que você traz muito contraponto aqui no programa, mas não dá.
defender um ditador, assassino, estuprador, narcotraficante, ele é bandido em todos os aspectos. Ele estupra. Pra mim, isso já merece a morte. Ele mata. Pra mim, isso já merece a morte. Ele é narcotraficante, algo que mata tanta gente em todo mundo. Não sou eu que tô falando. A Interpol oferece 65 milhões de reais pra quem entregar o Maduro, porque ele é envolvido com o narcotráfico. Então, tem como defender um presidente que eu digo sempre aqui, você fica chateado. Não é meu presidente. Nunca vai ser meu presidente. Não me representa. Nunca eu vou dizer que o Lula é o meu presidente. Ele é o presidente da turminha que fez o L. Meu não é. Agora, dá pra defender um cara que recebe e diz que é narrativa e brinca, ele dá risada. É isso que eu tô falando, parece que o Lula não tá batendo bem. Ele diz, tem gente que considera o Maduro mal. Ele dá risada. Como ele deu risada quando ele chamou de armação que políticos queriam, que teve um plano para matar autoridades públicas, como o Sérgio Moro. Ele tá dando risada do que é muito sério. Não tem como defender esse que você chama de presidente, não é o meu. Ok, vamos lá. Primeiro, boa tarde. Tá? Boa tarde. Boa tarde. Prazer em rever você, viu? Prazer. Bem, deixa eu dizer uma coisa pra você, Thiago. Eu acho que... Eu vou dar uma sugestão pra você. Você está usando o seu programa há 40 minutos pra falar de problemas da Venezuela. Não. Pera. Problema do Brasil. Pera. Não, Foi meu país que recebeu esse bandido. Escuta. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você usou 40 minutos do seu precioso tempo para discutir problemas da Venezuela. E usaria mais. E a gente usaria mais. Por mim, eu faria um programa só da Venezuela. Porque olha o que o Gabriel sofreu. Olha o que o Gabriel sofreu. Por mim, eu mostraria pro mundo inteiro o que acontece na Venezuela. Claro. Só que, infelizmente, a mídia de lá não pode mais mostrar. Então, que seja minha obrigação, eu vou me sentir muito honrado. Posso falar? Pode, mas eu vou usar mais tempo. Vou falar mais ainda da Venezuela, pode ter certeza. Claro, até porque o programa é dele e faz o que ele quiser. Não é meu, é Bem, dos donos da Jovem Pan. Mas primeiro, eu sou maluco. Se não gostar, um dia eu caio. Primeiro, eu vou mandar aqui uma mensagem pro presidente Lula. A homenagem feita ao Maduro foi decepcionante. Só isso? Eu não posso concordar com isso. Só isso? Agora... Foi só decepcionante? Posso falar? Pode. Tá. Agora, vamos colocar coisas boas nesse negócio. O Gabriel, que sofreu tanto lá na Venezuela, que passou por todos esses problemas, e a gente, Thiago, Telhada, Kobayashi, Carol, nós já tivemos no Brasil uma ditadura pesada e nós sabemos o efeito desse negócio. Isso não é brincadeira, não. Eu não concordo, sou contra, absolutamente contra, radicalmente contra a ditadura. Portanto, eu não posso concordar com o que está acontecendo na Venezuela e outros países, Nicarágua, e também não pode concordar com a recepção que ele recebeu no Brasil. E não posso concordar com a qualidade da recepção. Agora, tem uma coisa boa. O Gabrielzinho tá aí, veio da Venezuela, super bem recebido aqui nesse país. O Bolsonaro recebeu bem. Tendo uma Repete, vida... Gabriel, calma aí que o Gabriel quer responder. Aí. Não, posso falar? Respondeu, Gabriel? Posso falar? Rapidinho, quem a gente recebeu? Que o governo de Bolsonaro foi pra caramba com os venezuelanos. Tenho que aplaudir o Bolsonaro. Porque todo o continente, os parceiros de Lula, socialistas, fecharam as portas. E Bolsonaro foi o único presidente que continua recebendo. Agora, o que você acha que vai acontecer agora? Ô, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Você foi recebido no Brasil. Ficou sem palavra? De braços abertos. Que chévere, que chévere. Em Venezuela é chévere. Você ficou sem palavra. Mas deixa eu falar, hein? Pera aí. Pode falar, você ficou sem palavra. Vai. Aqui, Cris. Existe um motim generalizado aqui contra o presidente Lula. Mas é pra ter, ele quer afundar o Brasil, né? Tem duas coisas. Posso falar? Posso falar? Mas é óbvio que tem um motim sobre isso. O Gabriel tá vivendo muito bem. As pessoas, os venezuelanos que entraram lá, foram bem recebidos, estão vivendo bem aqui e vão continuar sendo bem recebidos. Esse país é um país que recebe de braços abertos e você não pode falar nada, Gabriel, que você não vai ser expulso, você vai continuar aqui, você tem liberdade de expressão, tá falando mal de todo mundo aqui. E detalhe, ontem eu recebi as suas observações. Ontem recebi um e-mail do Departamento de Relações de Maduro,
porque nós estávamos debaixo da cobertura da Assembleia Nacional e de Guaidó. Ontem recebi meu correio eletrônico de Maduro falando que agora eu tenho que tramitar tudo com ele. Olha, que você quer? Que eu estou bem agora? Se esse governo está dando para o Maduro abertura e está dando uma cobertura, uma proteção para ele, que você acha que eu vou estar aqui, que eu posso continuar falando do mesmo jeito? Você acha que eles não vão encontrar quem sou eu? Não vão tirar meus vídeos? Não vão começar a perseguição também lá? Minha família que está lá na Venezuela? Espera, uma coisa. O que acontece na Venezuela, lamentavelmente, eu concordo com você, estou alinhado com você, e você está coberto de razão. Aqui, Thiago, a gente tem discernimento, bom senso. Não tem. Se tem uma coisa que o governo Lula não tem, é bom senso. Peraí. Não, mas você tá mentindo pras pessoas. Ele queria aplicar a PL da censura. Olha, o que eu tô dizendo é o seguinte. Qual é o primeiro passo pra uma ditadura? É a censura. Ele fez de tudo pra emplacar. Essa Câmara de cara de pau chegou a votar com urgência. Primeiro eles votam com urgência. Aí quando vê que vai dar ruim, Thiago, eles adiam. Não. Você está generalizando. Eu não tô generalizando. Você tá falando que aqui tem bom senso. Não tem bom senso. Se tem uma coisa que o Lula não tem, é bom senso. Um cara que fala que o Maduro é ditador por causa de narrativa, ele não tem bom senso. Nós estamos vivendo o parlamentarismo há muito tempo. O presidente pode muito pouco, e você sabe muito bem. Mas o presidente compra voto. Reféns. Ele gastou 1 bilhão e 700 milhões de reais em um dia. Escuta. Ele compra voto. Aqui não tem nenhum palhaço, Márcio. Se fosse assim, se fosse assim, a Câmara dos Deputados, do meu nobre, querido amigo, deputado Telhada, que é um cara espetacular, se fosse assim, todos seriam comprados e tudo teria passado. A grande maioria comprado o Telhada, que reforça. Você sabe que não passou. A grande maioria então, essa conversa que dá pra comprar todo mundo é todo muita mundo não. Fake news. 70% dá. Que você gosta de um fake news. Já. Pode falar do que eu gosto. Hoje nós podemos... hoje, Márcio, você gosta de um fake news? Por todo o respeito que eu tenho com a sua palavra, você sabe que a gente é amigo. É verdade. Eu respeito todas as pessoas. Verdade. Hoje, na Câmara dos Deputados, nós podemos contar, assim, vou dizer folgadamente, com 150 deputados. De 313, eu vou dizer 150. Porque nós temos a esquerda, que a esquerda não dá para contar, e o centrão, que é vendido. O Centrão se vende com emendas, o Centrão se vende com cargos, tá escrito, explícito, extrapolado aí que foi liberado 1 bilhão e 700 milhões na última terça-feira que nós estamos. É recorde, o coronel. É recorde, o Lula coronel, em quarta-feira falar, gente, então nós temos que fazer. Deixa eu só comentar uma coisa que aconteceu lá. Você já falou muito também pra defender o Maduro. Eu não defendi o Maduro. É o Lula, defendeu o Maduro. Você nota que o próprio Márcio, ele não está defendendo o Maduro, até concorda, ele define o ponto de vista dele. Muito obrigado, mas o Maduro é indefensável. Lá na Câmara dos Deputados, nem o pessoal da esquerda conseguiu defender. Agora, na quarta-feira passada, a sessão da Câmara foi chamada às 9 horas da manhã. Para começar, 10, 11. Você sabe que hora começou a sessão? Às 9 horas da noite, porque se ficou o dia todo conversando com o presidente, com seus asseclas, para se acertar como é que faria para passar a questão dos ministérios. E foi liberado 1 bilhão e 700 milhões. Então, sim, a Câmara, infelizmente, ainda segue a velha política, onde se vende voto por cargo, onde se vende cargo por emenda. E nós podemos, eu que sou do grupo que não tem o preço... Nós temos que fazer outra coisa. Eu que sou do grupo que não tem o preço, pertence a uma minoria de 150 deputados. E cabe a você, que nem meu filho disse, você que está nos assistindo, você cidadão, ir atrás do seu deputado, aquele que você votou muitas vezes falando o nome do Bolsonaro e agora está se vendendo. Ele falou em a gente colocar, muitos deputados colocaram os nomes dos deputados do seu estado que provaram, e tem que expor mesmo, porque o cidadão votou nele achando que ele ia trabalhar pelo bem no Brasil, e ele já se vendeu pro Lula, viu? Abre os olhos aí.